Salve, salve! Salt Podcast, o podcast que veio para temperar o seu dia a dia. E o podcast é patrocinado pela Tremenda Pizza, a melhor pizza do Guarujá. Hoje a gente tem um convidado especial, a gente estava até comentando que aqui no âmbito da igreja tem bastante pessoas interessantes. E hoje a gente trouxe uma pessoa bastante interessante, que é o nosso presbítero, amigo Jean. Jeanzito. Isso aí, galera. Valeu pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, hein? Da hora. Então, Jean, a gente vai começar pedindo para, primeiramente, você se apresentar, falar o que você faz, quantos anos você tem, onde você mora, contar um pouquinho... CPF, não precisa, né? Contar um pouquinho Passa de você. O currículo aí, seu currículo. Vamos lá. Eu sou o Jean, eu sou presbítero na ICVC. Profissionalmente trabalho na área de administração. Sou professor de escola bíblica. E é isso aí. Estou na Igreja de Cristo já há mais de 20 anos. Já contribuí bastante com a juventude aqui da igreja. Legal. E é isso. Quantos anos você tem? 33. 33, tá novo Verdade de ainda. Cristo. E como é Todo que... mundo fala, desculpa. Como é que tu chegou aí na Igreja de Cristo? Faz muito tempo aí? Cara, essa história é longa, hein? É longa, mas é legal, é divertida. Como eu falei, eu já tô, acho que esse ano são 21 anos de CVC, nunca congreguei em outro lugar. Quase a minha idade. E aí eu... Sério? Eu tenho 22. Mas você nasceu no Evangelho? Não, Não então. nasceu. Esse é o ponto. Eu vim para a Igreja de Cristo em 2003. Ali, mais ou menos no finalzinho de 2002, verão de 2003, através do Leandro Costa, que é meu amigo de infância. O Leandro aí já vão praticamente 30 anos de amizade com ele. Manda um salve aí pra ele. Vamos mandar pra Salve, ele. Leandro. Leandro Leandro Costa. Não, o outro. Leandro Costa, da saudosa Monovox. Tu não lembra? Ah, não. tá, lembrei. Sei quem é. Então, o Leandro é meu amigo de infância e ele é primo da Amanda. E aí, em qual contexto eu vim pra igreja? Não foi por conta do evangelho, tá, gente? Inicialmente, a gente era amigo de infância e tal, e aí, ali na adolescência, com 13 anos, gente, não comecem a namorar cedo, tá? Mas eu comecei, aí foi um interesse mútuo, o meu pela Amanda, da Amanda por mim, e aí o Leandro e a Gabi também, a Gabi que congregou aqui com a gente também, que era da juventude na época, eles foram os cupidos, e aí eu e a Amanda a gente começou a ficar, acho que o pastor Elias está sabendo disso agora. Corta. E aí a gente começou a ficar nesse contexto da juventude e tal, se conhecer, e aí eu comecei a vir pra igreja, por conta da Amanda, pra vê-la, tal, era a oportunidade que eu tinha de estar junto e tal, e a galera se reunia e a gente tava junto ali. E aí eu comecei a vir, a gente começou a namorar, e eu frequentando a igreja, mas assim, honestamente, eu não tinha ligação absolutamente nenhuma com a igreja, não tinha nada assim que me chamasse atenção. Eu vinha pura e simplesmente por conta disso. Interesse. O interesse do namoro e tal. Um namoro E o pastor Elias já sabia já? Eu não sabia que você apoiava namoro evangelístico. Pastor Elias já sabia disso? Não. Já sabia. Eu tive a coragem de, no alto dos meus 13 anos, enfrentá-lo e pedir pra namorar com a Amanda. E aí eu comecei a vir pra igreja nesse período e confesso que foi assim, um período de 1 ano, 2 anos, que eu não tinha, assim, absolutamente interesse nenhum. O louvor não me atraía, a palavra não me atraía, eu vinha pura e simplesmente por conta do encontro com a galera. E aí acabou que, passado esse período, algo mudou. E aí eu senti, na verdade eu não sei dizer assim, as pessoas costumam dizer, né? Eu me converti tal data. Eu não tenho uma data de conversão. O que eu sei é que nesse período, vindo para a igreja, ouvindo ali, mesmo sem nenhum interesse, foi ali sendo plantada a semente no meu coração. Eu fui ouvindo as mensagens e, de repente, eu me percebi, assim, com um interesse maior. Envolvido já um pouco. Um pouco envolvido. E aí fui ouvindo e tal, até o momento que, como eu disse, eu não sei dizer exatamente o momento, mas eu me percebi ali completamente alcançado pela graça de Deus e convertido pelo Senhor, a sua palavra, o Evangelho. E aí isso com de 14 para 15 anos, foi quando eu realmente reconheci que eu estava convertido pelo Senhor. Foi até uma conversão até cedo, porque acho que não deu tempo de aproveitar num contexto mais... O mundo, alguma coisa do tipo assim, ser um jovem que aprontou bastante, essas coisas do tipo. Com 14 anos ainda é bem jovem, né? Eu tive um período posterior, né? E aí, até por isso, como eu disse, eu dou sempre o conselho pra galera. Eu falei, gente, não começa a namorar cedo, porque assim, você não tem uma estrutura nenhuma, né? De mente, de coração, de nada. E aí, dentro desse contexto, a gente começou a namorar, com a supervisão dos pais ali. A verdade é que a Vânia e o Elias achavam que era uma brincadeira de
de adolescente, né? Eles não levavam a sério, nosso namoro era extremamente supervisionado, a gente só se encontrava na casa da avó Francisca, que era minha vizinha, então tinha sempre alguém perto. A gente não era aquele namoro, assim, de sair, nada, a gente tava ali sempre cercado por alguém, cercado pela galera, era mais uma coisa mesmo, assim, de desconhecer, de diversão. A gente já tinha, nutria o sentimento e tal, mas não tinha aquela coisa tão íntima, né, do namoro. Mas mesmo assim isso teve consequências, porque a gente não tinha maturidade alguma, e aí, por consequências da imaturidade, a gente acabou que num período posterior a gente se separou, ficou longe um do outro. Caramba. E aí foi um período em que eu saí da igreja. E aí não porque eu não tinha interesse mais de estar na igreja, mas por uma série de circunstâncias, eu saí daqui e não quis ir para lugar nenhum. E aí eu fiquei aproximadamente 2 anos distante, mas o coração ardendo, sabe? Porque eu já tinha consciência de que o meu lugar era aqui. Então, nesse sentido de aprontar, ir no mundo, fazer acontecer, a gente conhece alguma coisa e tal, mas não tive, assim, essa vontade de conhecer coisas maiores, de fazer coisas ruins, porque já tinha no meu coração que o meu lugar era aqui. E aí passaram-se 2 anos, eu retornei num outro contexto e tal. E aí esse contexto foi também com a Amanda. A gente se encontrou na Mas faculdade. a Amanda faz tudo, né? Caramba. A gente se encontrou na faculdade. E aí a gente tava lá e a gente começou a se falar novamente. Faziam 2 anos que a gente literalmente não se viu nesse período. E aí a gente se trombou na faculdade, e aí começamos a conversar e tal, e aí a gente foi conversando, a gente foi percebendo que o sentimento ainda estava ali e tal, e aí foi um desafio, né, voltar para a igreja já com essa coisa, tanto que a gente ficou um longo período, assim, conversando, e aí quando a gente tomou coragem, falou, vamos voltar? Vamos. E aí a gente comunicou o pessoal, todo mundo ficou bastante surpreso, porque depois de 2 anos voltar assim, aí tudo que vocês já sabem. A gente namorou mais alguns anos, 3 ou 4 anos, casamos. Já estamos aí 8 anos casados com a nossa bênção, que é o Martim. Acabou de completar 1 ano. E é isso, então a minha história de conversão é essa. Tá muito ligada à minha relação com a Amanda. Diretamente ligada, eu diria, né? E voltando ali, antes de você se converter, esse processo de conversão, você já fazia parte de algum ministério? Ou você estava ali só ouvindo? Não, como é que foi esse processo? assim, me envolvia com a juventude, né? A juventude no meu período de adolescência era muito ativa na igreja, né? Fazia de tudo um pouco. Teatro, dança, a música, desde sempre tinha banda. Começou lá com o saudoso Free for Fly, e aí depois veio a Monovox. Então, assim, eu estava sempre envolvido ali naquele contexto de juventude, acompanhando, participando e tal, mas nada, assim, diretamente ativo, mas acompanhando Tu mesmo. se batizou com quantos anos? Com 15 anos. 15. 15 anos. Tem alguma coisa que, tipo, te impulsionou pra isso ou não? O conhecimento, porque aí a partir do momento em que eu me converti, eu sempre fui muito curioso, né? E aí, quem me conhece sabe, eu sempre falo, eu não gosto de estudar. Estudar, assim, estudar, por exemplo, eu fiz faculdade, eu nunca gostei de estudar, mas conhecimentos específicos eu gosto. Você fez faculdade de quê? Eu fiz 7 semestres de Direito. Nossa, você passa muita vibe de estudante de Direito. Mas eu não sou nem um pouco estudante de Direito. Eu fiquei durante 2 longos anos tentando abandonar a faculdade sem conseguir por conta da opinião das pessoas. Ô, louco. Sim, é algo que a gente pode falar aí depois até como um recado para a juventude. Eu estudei 7 semestres de Direito e aí depois migrei para Administração. Hoje eu estou fazendo Gestão Pública. Caramba. Legal. Então, formei Administração e aí estou fazendo Gestão Pública agora. Eu sempre pensei que trabalhava com direito também. Não é que passa a vibe. Então, a galera tem essa imagem, gente, mas eu fiquei 2 anos... Acabou que eu gostei, né? Quando eu fiz o vestibular, eu fiz para jornalismo. Ah, aí eu gosto. Só que não fechou turma na época, na faculdade e tal, e o pessoal da secretaria me ligou e falou, e aí, ó, tem direito em engenharia, eu nunca escolheria engenharia. E aí eu falei, não, beleza, vamos no direito. E aí eu fiz direito, fiz 7 semestres, gostei, eu costumo dizer que eu sou formado em 7 semestres de direito, né? Mas, assim, não é algo que eu percebi nesse período que não era algo que eu queria pra vida. Aí abandonou, no caso. Aí eu abandonei. O pessoal fala, não vai voltar nem pra concluir, não. Não tem interesse nenhum de voltar. Mas Fica pra quê, lá. né? Tipo, sabe Fica lá, adquirir o conhecimento, beleza, serve muito pra mim. Até do ponto de vista profissional, eu utilizo bastante do conhecimento que eu adquiri na faculdade de Direito, mas nada além disso, não quero... E quando tu fazia, tu tinha em mente alguma pós? Alguma área? De Tipo, direito? Tributário? Não, nunca cheguei a construir isso na minha cabeça. Caramba. Nunca cheguei. Por que tu fez direito, então?
Então, porque as pessoas tinham... Eu sempre fui muito comunicativo, apesar da minha timidez. Ninguém acredita que eu sou tímido, mas eu sou extremamente tímido. Mas, assim, eu me esforço com a comunicação. As pessoas dizem que eu tenho facilidade de me comunicar e isso confunde as pessoas, né? E aí o direito tem muito disso. Na faculdade, eu sempre... Como eu nunca gostei de estudar, eu nunca gostei de fazer prova. Então, já na época da faculdade, eu sempre falava para os meus grupos, olha, eu preciso me garantir, então deixa que eu apresento o seminário, porque é onde eu garanti o meu 10. Porque na prova eu sempre ia mal. Eu nunca gostei de estudar. E aí, voltando para a pergunta que o Matheus fez, eu me percebi assim, eu sempre fui muito observador e gostei de estudar coisas específicas, e a Bíblia sempre me atraiu. A Bíblia sempre foi algo que me fascinou, sabe? E aí eu comecei ali a manusear e tal, entender. E aí, na verdade, foi sua pergunta, né? O que me impulsionou a me batizar foi algo nesse sentido. Isso, fui eu. Foi você que fez. Então, foi baseado nisso, no conhecimento. Com 15 anos ali, eu já tinha a ideia de que, estando convertido pela graça de Deus, eu precisava manifestar isso. E aí veio o desejo de me batizar. Tu lembra qual foi o primeiro livro? Eu digo porque, quando eu era menor, eu botei na cabeça que eu ia ler Apocalipse. E eu li. Não entendi nada. Mas eu li. Olha que coisa. Olha só, o Apocalipse é o livro que menos me atrai na Bíblia. Hoje em dia não me atrai. Acho que naquela época era uma necessidade minha de, tipo, aquelas questões profundas. Como vai ser o futuro? Vamos todos partir. Então, tipo, aí eu li mais nesse apego, sabe? Nesse sentimento de consolo. Aí comprei um livro depois de escatologia também, pra me dar uma base. Continuei sem entender nada. Mas eu li, né? É isso. E tu? Tu leu o quê? Tu lembra? Eu lembro muito bem. O primeiro livro que eu li inteiro na Bíblia foi o livro de Daniel. Era muito a pegada da época, assim, sabe? Tinha música que falava sobre isso na época, minha época de juventude. Então, assim, a gente era muito atraído na época pelo testemunho, pelo exemplo de Daniel. Então, eu lembro bem que foi o primeiro livro que eu li, assim, de ponta a ponta, foi o livro de Daniel. Não sei exatamente se foi ele que me inspirou a me batizar ou algo do tipo, mas foi o primeiro livro, assim, que eu tenho guardado, que foi que eu fiz a leitura completa. Quando você começou a estudar a Bíblia, foi nesse momento que você percebeu que talvez o seu chamado fosse para pregar, para ensinar? Então, eu não sei. Pela pouca idade, talvez eu não tivesse essa dimensão. Né? Eu não soubesse mensurar isso. Esse é o meu chamado. Com 14 anos, eu lembro bem que no mês de agosto, aqui na igreja, numa festa das irmãs, do conjunto das mulheres da igreja, pastor Samuel Everton, da Palavra de Vida. Ele era novo, muito novo em idade. Talvez ele fosse... não sei nem se ele era pastor já na época, mas ele que pregou nessa noite. E aí eu tava lá na igreja, com a juventude, sentado no banco da juventude, no banquinho de madeira, na igreja menor. E aí, do nada, no meio da pregação, o pastor Samuel, ele aponta pra mim e fala: garoto, levanta. E aí ele começou ali a descarregar uma série de informações e profetizando na minha vida, que eu tinha um chamado pastoral, que eu seria professor, que eu teria um contato com a mensagem muito... assim, peculiar e tal, e falou uma série de coisas, que eu deveria me aperfeiçoar, que eu buscasse conhecer mais a palavra, porque eu ia ser um instrumento de Deus. Enfim, falou uma série de coisas, não lembro exatamente as palavras que ele utilizou, mas ali foi o primeiro start. Eu falei, opa, calma aí. Foi a primeira vez, assim, que Deus falou diretamente comigo, né? Eu não tinha, assim, essa coisa da oração, né, de, Deus falar comigo durante a oração. Não, foi a primeira vez que eu percebi, assim, Deus falando diretamente comigo. A partir daí, no alto da minha maturidade, eu pensei, bom, se Deus falou, vamos ver, né, o que é. Aí, assim, aquela coisa de moleque, eu tentei tocar todo o instrumento possível. Eu fiz aula de bateria, eu fiz aula de contrabaixo e tal. E aí eu falei, bom, eu não tô me dando bem nenhum, talvez o que o pastor Samuel falou seja verdade, né? Aí eu comecei a estudar a Bíblia, sempre tive muita... Sozinho? Começou a estudar sozinho, assim. Eu pegava o livro ali, eu estudava e tal. E aí fui buscar conhecimento. Na época tinha um pastor aqui conosco, congrega ainda na Igreja de Cristo, o pastor Edson. Ele era pastor aqui na igreja local. E aí ele sempre foi muito voltado para essa questão de estudo bíblico e tal, para uma pregação mais expositiva. E aí eu colei nele e falei, pastor, eu preciso aprender a Bíblia e tal. E ele me deu algumas noções ali. Foi ele a primeira pessoa a dizer que eu precisava ler a Bíblia com um comentário bíblico do lado e tal. E aí, assim, fui ali e tal.
estudando. Você fez teologia, não? Não tenho nada. Não tenho nenhum curso de exegese, nada. Pô, tua história é legal. A minha foi até parecida, né? Entre aspas. Quando eu era da Assembleia, teve um momento que as crianças estavam cantando. Eu tava lá, movido do Espírito Santo e tal. Aí do nada um pastor que eu não lembro que pastor que era. Ele pegou, me chamou. Aí ele falou, você tem um chamado e você vai escolher ele agora. Ou você vai ser pastor, ou você vai ser missionário, ou você vai ser cantor. Qual que você quer? Deus vai te usar para escolher. Gente, eu nunca vi isso. Aí eu falei que, pastor. Aí hoje eu prego de vez em quando, eu ensino, mas aí teve algo disso, e muito típico da Assembleia, né? E aí eu sou muito cético, né? E nessas coisas, acho que você também tem muito ceticismo em algumas coisas, mas não que eu seja um pastor, mas eu tô também na área de ensino, foi de alguém, uma profetada. Não adianta, eu sou bastante... As pessoas até tendem a pensar que eu sou sensacionista, né? Por conta desse meu ceticismo. E não, gente, eu sou continuista. Eu creio na continuação dos dons, mas eu sou bem cético pra esse lance de profecia, porque, o pessoal tem umas pataquadas aí, né? Fala de mim mesmo, né? Que não vem ao caso. Mas, assim, na minha questão, lá eu era muito novo pra entender. E o fato é que, assim, era algo que eu gostava, que eu me percebi interessado, né? Então eu falei, bom, se Deus falou comigo através do pastor e eu tenho esse gosto, assim, pessoal, por isso eu vou atrás. E sempre foi algo que eu curti, estudar a Bíblia e tal, mas, assim, o pouquíssimo que eu sei, eu sou autodidata. Eu nunca fiz curso nenhum, não tenho... Até deveria fazer o seminário e tal, mas nunca fiz nada. O legal sobre chamado, eu tava vendo uma pregação sobre isso, muito jovem pergunta, né, tem esse questionamento, qual que é o meu chamado, qual que é o meu chamado? E aí nessa pregação que eu assisti, a mulher falou, é Maria Luquete, não sei se vocês conhecem, gosto muito do perfil, a Gi segue ela, inclusive, e ela diz que muita gente se pergunta qual é o seu chamado sem basicamente cumprir o chamado geral. Tipo, o chamado de pregar o evangelho, o chamado de ler a Bíblia, de estudar, de orar, sabe? Então, tipo, tem muita gente querendo saber, eu vou ser missionário, mas não passa 2 minutos lendo a palavra, sabe? E aí também fica esse questionamento, né? Legal esse posicionamento de tipo assim, Deus falou, então tá bom, então vamos fazer. Eu não faria isso. A gente não pode confundir, e tem muita gente que confunde, a gente tem nós fazemos parte da grande comissão, né? Jesus nos mandou ir por todo canto, pregar o evangelho e fazer discípulo. Isso é para qualquer um. Eu costumo dizer que o chamado nada mais é do que uma forma de comunicação. E aí vai da pessoa se perceber ali de que modo ela consegue se comunicar melhor. Tem gente que consegue se comunicar melhor falando, pregando. Tem gente que vai comunicar melhor através da arte, cantando, fazendo qualquer coisa voltada nesse sentido. Tem gente que vai comunicar melhor saindo do espaço da igreja, que são os missionários. Então, assim, o passo inicial para a pessoa identificar o seu chamado, eu acho que é entender de que modo ela se comunica melhor. E aí Pode complementar? Não, pode falar. Não, falando de pregação, né? Quando me falaram, Matheus, pode pregar? Ou você pode ensinar no EBD? Tem uma pira na minha cabeça que eu penso assim, eu valorizo muito o silêncio. Não sei se vocês entendem. Eu valorizo muito o silêncio. E por que tem que ser eu que vou quebrar o silêncio, sabe? Essa dúvida. Que profunda. Essa dúvida. Tem uma dúvida na minha cabeça. Por que sou eu que tem que ser a pessoa... todo mundo fica quieto que eu vou falar algo legal, entendeu? Eu tenho essa pira na cabeça para um monte de coisa. Para falar numa conversa, eu vejo as pessoas comentando no Instagram, faz textão. Tipo, por que alguém tem que ler o que eu escrevo? Mas aí eu entendo que quando eu estou pregando, estou ensinando, só sou uma ferramenta do Espírito Santo, né? Sim, é isso. Tu tem alguma coisa assim diferente? Quando você pensa, me chamaram para pregar, como é que você se prepara? Como é que é a tua cabeça na hora ali? É exatamente como isso. Você foi preciso. Se identificar, se colocar como um instrumento. Qualquer oportunidade que eu tenho de falar do Evangelho de Jesus, eu encaro isso como um instrumento. Porque a palavra é dele. A revelação já foi dada. Então, assim, eu sou colocado ali como instrumento. O que eu tenho na mente eu vou me preparar da melhor forma possível, porque se fui eu a pessoa
incumbida de fazer isso, eu tenho de fazer da melhor forma. Até por isso eu tenho um compromisso, e aí isso não quer dizer, obviamente, que eu já tenha conquistado, mas eu tenho um compromisso com a excelência. Então, assim, eu não consigo, até por isso, já disse algumas vezes, inclusive em reuniões do ministério, não me chamem para pregar sem me avisar. Em cima da hora, né? Não me chamem. Ah, mas tem que ter uma palavra preparada. Não. Não necessariamente. Porque se eu sou um instrumento do Espírito Santo, eu penso que eu preciso me preparar de acordo com a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai querer que saia qualquer coisa da minha boca. Então, assim, eu acho que isso é uma questão de disciplina. Então, nessa questão, em relação à pregação do Evangelho, eu me coloco exatamente assim, como um instrumento, né? Eu não tenho a audácia de pensar que o Senhor me usa a hora que eu quiser. Não, eu tenho essa coisa comigo da preparação, da oração e tal. Então, sempre que eu vou pregar, as minhas palavras são construídas com base na oração, na inspiração, muito na transpiração. As pessoas confundem isso, mas a pregação tem muito mais de transpiração do que de inspiração. Porque a palavra está ali revelada. É muito mais assim do teu esforço de fazer a leitura do texto, identificar qual é a necessidade da igreja. E nesse ponto é que você se identifica como um instrumento. Porque se a igreja tem um determinado perfil, eu não posso chegar aqui e falar sobre uma coisa que não tem nada a ver com o perfil da igreja, sabe? Então, assim, em tudo isso eu me vejo sempre como um instrumento. Tem que ter zelo, né? Acho que isso de preparação tem muito a ver também com dar o melhor de si para Deus, né? Porque quando você vai pregar, você se prepara da melhor forma possível. Tanto que, vamos supor, quando a gente vai fazer algo que seja para Deus, que a gente fala que é para Deus, a gente tem que fazer da melhor forma. Se a gente vai tocar, a gente tem que estudar para tocar bem, para poder fazer da melhor forma. A gente vai falar da melhor forma, fazer de qualquer forma. Então, acho que tem que ter uma preparação realmente, e não pode ser em cima da hora, assim, né? Falar, Jean, você vai pregar. É isso. É até deselegante. Assim, se me chamarem para pregar agora, de verdade, eu vou ter uma palavra para falar. Eu vou ter um texto que vai vir à minha mente na hora e eu vou conseguir ali expor de algum modo. Mas não sei até que ponto Deus está nessa questão. Nesse rolê, né? Então, assim, ao meu ver, a espiritualidade está muito mais naquilo que é concebido de uma preparação do que propriamente de algo assim de supetão. Tem alguma pregação que você fez e falou, uau, foi legal, foi top? Alguma mensagem específica que você sentiu que fez um bom trabalho, você ficou feliz, assim, não orgulhoso, mas feliz? A gente sempre desce do púlpito com esse medo, né? Pelo menos eu digo por mim, né? Com esse medo de ter conseguido comunicar bem a mensagem, né? Afinal de contas, eu aprendi na escola bíblica, que quando eu era jovem ainda, com o professor Fábio, que a gente é responsável pelo que fala, mas principalmente pelo que as pessoas entendem. Né? Então, não posso aqui simplesmente descarregar uma série de informações para as pessoas sem me responsabilizar pelo que elas entendem. Então, de fato, quando a gente desce do púlpito, eu digo pelo menos por mim, eu desço com aquele temor. Será que eu consegui transmitir a palavra? Então, às vezes tem uma mensagem que a gente encara assim e fala, cara, não, nessa eu mandei bem, consegui cumprir ali o propósito. Tem uma mensagem que eu preguei aqui num Dia das Mães, que eu falei a respeito da fé não fingida, da mãe e da avó de Timóteo, Lloyd. Faltei. Foi nesse contexto, da importância do papel das mães na fé dos filhos, né? E aí quando o apóstolo Paulo vai dar referência de Timóteo, que ele fala, o jovem de uma fé não fingida, alguém da fé que ele recebeu de sua mãe e da sua avó Lloyd. Nessa aí eu lembro que eu consegui comunicar bem essa mensagem. E aí a gente fica satisfeito, né? A gente fica satisfeito quando a gente percebe que consegue comunicar. Já aconteceu de você esquecer, dar um brancão, subiu no púlpito, o que eu vou falar agora? Bom, quem me conhece sabe que eu só prego com esboço. Dificilmente você vai me ver subir lá e não colocar uma folhinha do lado. E teve um dia, na pandemia, numa live, que eu cheguei aqui, revirei a Bíblia para todo lado e não achei o esboço. Oh, meu Deus. E aí eu falei, gente, e agora? Tem que cortar aí, eu não vou gravar e tal. Não dá mais tempo em casa e tal. E aí foi na hora, assim.
Mas aí Deus deu graça e eu consegui transmitir toda vez que a sobe mensagem. no púlpito dá um nervosismo. Não, toda Diferente, vez, cara. diferente. Você sobe lá, eu subo nervoso todas as vezes. Não Acho teve, que a preocupação maior é realmente tentar passar. não o que- teve uma vez. É porque Fazer a que as responsabilidade, eu pessoas não tô entendam. ali simplesmente cumprindo. Porque assim, vamos lá. No teu ambiente de trabalho, é diferente, gente. Pregar a palavra de Deus é diferente. Porque no teu ambiente de trabalho, você vai dar um treinamento, você vai falar ali pro teu grupo de trabalho, pra tua equipe. Cara, se tu esquecer alguma coisa, se tu falar alguma coisa errada, tu pode ir lá e corrigir depois, beleza e tal, e passa. Eu sou muito mais tranquilo falando com a minha equipe no trabalho do que pregando a palavra. Uhum. Porque, por conta da conotação, é diferente, é a palavra de Deus, eu não posso errar. Sempre quando me chamam, o Elias fala, Matheus, pode pregar nessa quinta-feira? Posso pregar. Aí no outro dia eu já, por que eu aceitei? Já pregou quinta-feira? Nunca vi. Já, no último umas culto dos 4 jovens, vezes né? aí. Sim, é. Aí fala, por que eu aceitei? Meu Deus, Só por vi que o eu Matheus dando aceitei? Aí você vai lá, você todo nervoso, você prega e tal, aí depois você sai mal bem, sabe? Quando você é usado então, pelo Espírito Missão Santo. construída, alguma coisa E aí, assim. então, essa sensação que dá, quando você desce do púlpito assim e fala, não, eu fui usado por Deus, sabe? E assim, o pregador tem essa percepção, sabe? Quando espiritualmente ele percebe quando ele foi de fato usado por Deus ou não. Na questão profissional, você falou que depois de 7 semestres você abandonou. Você acha que é um erro começar algo e não dar certo? Ou você acha que é válido tentar alguma coisa e perceber, não deu certo, não é isso que eu quero? Ou você acha que Eu não entendi a talvez seja uma pergunta. perda de Eu tempo? entendi. Tá falando... Tipo assim, que você fez 7 semestres de direito, aí você viu que não era aquilo. Você acha que é uma perca de tempo, o jovem hoje, tentar, ou você acha um erro não tentar? Entendi agora. Eu acho extremamente válido, até pelo meu exemplo. Eu demorei É bastante. porque a gente demora muito para realmente achar o chamado na questão da Ministerial. igreja ministerial e na questão profissional. A gente demora muito para achar o que quer fazer da vida, que é uma coisa bem complexa. Pô, vou fazer isso aqui pela minha vida Então, toda. e hoje, no contexto geracional de hoje, a pressão é muito grande. Com 20 Exato. anos, o cara tem que saber o que ele vai que ser quer já. daqui... O cara com 20 anos tem que saber o que ele vai ser daqui 30. É muito bizarro. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade com 17 anos, a minha mãe teve que ir comigo pra assinar os papéis. Tipo, eu ia estudar um bagulho que eu nem podia assinar por si então. mesma, sabe? E foi mais ou menos nesse contexto. Eu demorei pra entrar na faculdade. Eu terminei o ensino médio, eu entrei na faculdade só 2 anos depois. Eu demorei ainda um tempo e tal. E aí falei, não, vou fazer jornalismo e tal. Sempre gostei de escrever e tal. Sempre gostei de leitura, da escrita. E aí fui encarar. Não deu certo e tal, fui pro direito. E eu fiquei ali e tal, e fui me encontrando. Fui gostando, não fui me encontrando. Na verdade, eu não me encontrei. Eu fui gostando de estudar. E aí, à medida que eu estudava, as pessoas iam reconhecendo algo que eu mesmo não reconhecia. Poxa, mas você fala bem, você vai ser um excelente advogado. Nossa, eu já te enxergo no tribunal, fazendo uma sustentação oral. E uma série de coisas que eu ficava assim, eu falei, gente, as pessoas estão vendo algo que eu não percebo. Os professores falavam isso, porque como eu disse, eu não gostava de fazer prova, então eu negociava com os colegas de turma, eu apresentava os seminários. Eu chegava lá nos seminários, tinha na faculdade que eu estudava, tinha um projeto chamado Interdisciplinar, que reuniam era um projeto que a gente... Exanc. Ah, tá. Eu fiz lá do... Tem isso aí. Então, interdisciplinar da Exanc e tal. E aí tinha um projeto lá que tinha um júri simulado. E aí eles davam um caso pra gente simular. E, eu fui durante uns 3 anos seguido destaque do interdisciplinar. E aí os professores, nossa, muito legal, e que não sei o que e tal. Porque eu assumi ali o papel mesmo, o protagonismo, porque eu sempre gostei de falar. Bem colérico. E aí... tu queria fazer jornalismo, então faz todo sentido, comunicação. Mas assim, aquilo ali... Eu participava daquilo, eu era parabenizado, eu tirava nota máxima, mas aquilo não fazia sentido pra mim. Por que não fazia sentido? Porque quando eu me via fora da faculdade, eu não me satisfazia pensar que, concluindo a faculdade, eu estaria naquele mundo de terno e gravata, andando num calor danado no centro de Santos. Não fazia sentido nada daquilo, sabe? O tribunal, aquela coisa. Quando eu fui estagiário durante um período... E assim, sabe, algumas coisas que eu vi assim, eu falei, gente, que babaquice. Eu já fui impedido de entrar na sala do juiz porque eu tava sem gravata. Caramba. Sabe? E aí eu bati na porta do juiz pra despachar com ele quando eu era estagiário. E ele olhar pra minha cara, doutor, só retorne aqui quando colocar uma gravata. Sabe? Esses besteróis. E aí eu falei, esse mundo não é pra mim. E aí quando eu decidi largar, aí eu olhava pras pessoas e falava, as pessoas estão colocando uma expectativa de que eu vou ser um profissional... Celso humano.
O quê? Direito do O pessoal, consumidor. Sussurro somano. Então, Especialista no exatamente. direito do Especialista em consumidor. alguma coisa e tal. E eu falei, e agora? O que eu faço? E eu fui empurrando com a barriga, cara. E as notas foram ficando cada vez piores. E eu jogando dinheiro fora, porque era uma faculdade cara. E aí eu falei, vou ter que parar e tal. E aí, antes disso, eu tranquei a faculdade porque eu casei num semestre muito complicado da faculdade, que era um semestre de iniciação do TCC. E aí eu falei, vou trancar e tal. Casei no mês de maio. Falei, Prioridades, né? Eu também preferia casar. Então, aí eu falei, vou trancar a faculdade, quando for em julho, eu volto. E aí, nesse contexto, tem mais uma história de vida, porque eu casei no dia 25 de maio, no dia 3 de junho fui mandado embora por justa causa. Caramba. Ô, louco. E o patrão falou na minha cara, eu vou te mandar embora por justa causa, porque eu não tenho dinheiro pra te pagar, e aí eu sei que você vai entrar na justiça, mas eu ganho tempo pra te pagar. E aí, assim, com menos de 10 dias de casado, eu estava desempregado, eu não tinha feito nem a primeira compra de casa. Meu Deus. E eu estava desempregado. Isso com quantos anos? 25 anos. 25 anos. E aí, assim... mas mesmo assim, eu tranquei a faculdade e tal. Eu voltei pra faculdade só um ano depois. Aí aquele semestre eu não fiz e tal. Acho que nem um ano e alguma coisa. E aí voltei pra faculdade e estendi por mais 2 anos. Já casado e tal, estudando todo dia, atravessando a balsa e tal. E aquela coisa, meu pai, minha mãe, meu sogro, o pessoal coloca uma expectativa, os amigos... Mas teve um dia que eu não aguentei, eu falei, Amanda, eu sentei com a Amanda e falei, é isso, isso e isso. Ela já acompanhava mais ou menos a minha insatisfação, e aí ela me apoiou, ela falou, não tem que continuar alguma coisa que você não quer e tal, beleza. É ruim demais continuar em algo que você não... E aí eu decidi abandonar. Então, nesse meu contexto de vida, Eliel, eu digo pra juventude, cara, não tem que ter pressa. Tem que ter pressa. Vai fazer alguma coisa antes de você decidir o que vai ser profissionalmente, o que você vai ser pra vida, trabalhar. A gente não vai aposentar, né? A nossa geração não vai se aposentar. Então, assim, você tem que literalmente escolher bem a profissão que você vai trabalhar até morrer. Então, assim, é uma escolha que tem que ser com muito cuidado. Com muito cuidado. E aí eu me encontrei na administração. Eu sempre trabalhei na administração. Só não trabalhei nos meus 14 anos de carteira assinada. Eu só não trabalhei 2 anos na área administrativa, que foram os meus 2 primeiros anos, que foi o meu primeiro emprego. Os demais todos foram sentados atrás de um computador. E assim, algo que eu domino, a questão administrativa. Tanto que na faculdade tem uma série de coisas que eu vejo lá, que assim, hoje eu estou aprendendo de forma técnica, mas são questões que eu já lido no dia a dia, sabe? Então assim, e eu tô com 33 anos, sabe? Há quem vá dizer que foi tarde eu ter me encontrado depois dos 30. Eu não acho, de verdade. Eu acho que... Nem eu, nem eles, né? Fala aí, gente. Não, também claro não que acho, não. não. Então assim, se a pessoa de repente escolheu errado e quer mudar, muda. Dá o looping, retoma, porque é a sua vida, cara. É você que vai encarar. Tem um monte de gente aí hoje infeliz profissionalmente e a gente vive uma outra geração. Tem uma série de gente doente aí com burnout, com uma série de síndromes causadas pela infelicidade no trabalho. Aí os mais velhos vão dizer assim, mas hoje essa geração, isso é frescura, que não sei o quê, porque no meu tempo... A geração anterior é uma geração adoecida, que não reconhece, mas é adoecida. Por quê? Por conta dos seus esforços. E às vezes esforços não medidos, ou esforços que os levaram a ser infelizes nas suas escolhas profissionais e tal. Porque antigamente você não tinha tantas opções. Hoje a gente tem um monte de opção. Era mais ou menos assim, você vai ver uma história ou é concurso público, faz porque é bom, e é bom, né? Sim. Ou você bateu na porta lá de alguém lá no... É sempre isso. Eu bati a porta lá na empresa, entreguei meu currículo, falei, faxina isso aí, e do nada eu comecei a trabalhar e tô há 30 anos na Cozipa. Então, é isso aí. Antigamente era assim, a pessoa ter uma oportunidade e ela agarra e é isso. Aí ficava um tempão, não? Antigamente era mais assim. Mas a maioria aí- era da Cozipa. Mas aí hoje a gente tem o problema que a gente tem muitas escolhas, a gente tem que fazer muitas escolhas, às vezes a gente fica paralisado com Com tantas essa opções. miríade de escolhas. Então, como é que você pensou assim, você poderia ser jornalista, você falou, né? Jornalismo, administração, aí direito, como é que você lidava com isso, com essas várias opções? Eu tenho a seguinte opinião. A gente tem que ir no que está mais próximo da nossa realidade. Até por conta, para não concorrer o mínimo possível com a frustração. As pessoas, eu vejo muita gente sonhando assim. Hoje você pega, por exemplo, um adolescente que mora numa periferia que fala assim, meu sonho é ser médico.
Pô, legal, é um sonho louvável, brilhante. Mas assim, faz o caminho que tá mais próximo primeiro. A gente já, nesse mundo da meritocracia, que não tem nada de meritocracia, a gente já vê tanta gente sofrendo com essas questões. Então vai no que tá mais próximo. Faz enfermagem, por exemplo. Eu poderia agora, nessa minha troca do direito, ter pensado, vou fazer jornalismo. Só que aí seria um erro. Eu penso que seria um erro. Porque eu tô completamente distante dessa realidade do jornalismo. Porque aí depois dos 30 anos eu teria ainda que fazer estágio, buscar uma série de coisas, ralar, viajar, fazer um monte de coisa que está distante da minha realidade. A minha realidade qual era? Administração. É algo que eu lido no meu dia a dia há mais de 10 anos. Então pensei, vou fazer administração. Então é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a gente tem que estar sempre próximo daquilo que é a nossa realidade, sabe? Com o pé no chão. Sonhar é bom? É. Faz bem sonhar. Mas é importante também que a gente lide no nosso dia a dia com os nossos pés no chão. Então é sempre ir naquilo que está mais próximo da nossa realidade. Terminou o ensino médio, não dá para fazer uma faculdade agora? Corre atrás de um curso profissionalizante. Vai se estabelecer no mercado de trabalho. Quem sabe você se encontra no mercado. Ou ainda que não se encontre profissionalmente na área de atuação, mas você abre um caminho para buscar outra coisa. Você entra numa empresa... vai conhecer gente, né? Você vai fazer network, você vai entrar numa empresa que tem uma área específica, de repente você entra lá, não na área específica da empresa, mas aí você entra, por exemplo, numa área administrativa, e a empresa é uma empresa de, sei lá, de química, de engenharia química. Pô, beleza, eu tô aqui na área administrativa, mas eu sei que estando aqui, se eu fizer engenharia, eu vou ter espaço dentro da empresa. Já tá mais perto. Já tô mais perto. Então é sempre isso, meu conselho é sempre esse. Tomar decisões baseado naquilo que está mais próximo da nossa realidade. E só uma coisa, às vezes... Não, gostei, faz todo sentido, cara. Não, faz muito, todo sentido. muito. Porque, tipo, tem gente que... não, quero ser médico. E, cara, realmente, pelo menos pra mim, nas condições que eu tenho hoje, eu não tenho condição de fazer uma medicina. Mesmo que eu sonhe muito alto ainda, óbvio, seria muito legal. Mas só que, realmente, faz mais sentido fazer o que tá mais perto da gente. É interessante, gostei do conselho. O que eu ia falar é que o que mudou hoje também, além desses novos empregos, blá, 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 é que não tem mais uma receita de bolo, né? No passado era muito isso. Tem que fazer uma faculdade para ser bem sucedido na vida, né? Hoje não. Tem técnico ganhando mais do que pessoa de bacharel. Cara, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ele é considerado no estado de São Paulo o rei das franquias. Que pessoa? Tô brincando. Sigilo. Eu não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas assim, ele tem uma série de franquias aqui na Baixada Santista, por exemplo. Ele tem escola bilíngue aqui no Guarujá, uma escola de idioma muito famosa, todas as unidades da rede na Baixada Santista são dele. Ele tem a franquia de uma lanchonete, ele tem a franquia de uma oficina, não é uma oficina, é uma estética de veículos, Caramba, enfim. é mais fácil falar o que ele não tem, né? Ele empreende uma série de coisas. Quiosque de donuts, ele empreende sempre em franquia, ele compra franquias e faz aquilo girar. Ele pode patrocinar a gente, né? Depois a gente conversa no off, tá? E aí, conversando com ele, cara, eu perguntei assim, eu fiz a pergunta, falei, cara, você é formado em quê? E aí ele falou, não sou formado em nada, sou vendedor. Não. Tá vendo? Mas aí tem que ter, eu acho que um pouquinho de dom também. Exatamente. Não, mas sim, toda essa questão. Sim, tem essa questão. Mas é baseado nisso que a Bruna falou, não é mais uma receita de bolo, né? É uma questão de se estabelecer. O cara tem que correr atrás e se der certo. E aí ele falou, eu não teria nada do que eu tenho hoje se eu não fosse um excepcional vendedor. Mas o que eu acho legal, assim, de profissão ou qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, qualquer hobby, é aquele sentimento de, caramba, eu sou bom nisso aqui. Exato. Nossa, eu faço isso aqui muito bem, eu sou bom. Eu me sinto bem fazendo isso, eu sou bom, as pessoas gostam do que eu faço. Esse sentimento de, eu sou bom fazendo isso aqui. Satisfação, né? Ou de você se sentir bem fazendo o que você faz. Eu mesmo falo que eu me encontrei na minha profissão. Eu sou eletricista de equipamentos de grande porte. Eu falo, cara, eu gosto do que eu faço, mano. E pra mim já é o suficiente. Porque eu gosto do que eu faço, eu entendo o que eu faço, eu gosto do que eu faço e é isso que eu quero fazer. Então, acho que faz todo sentido também. Isso que o Jean falou e isso que o Matheus está falando também. Sentir satisfeito com o que você faz. Óbvio, sempre querendo melhorar. Sim, claro. Sentir satisfeito no que você faz, acho que é o mais importante. Eu não consigo entender a pessoa que ela tá lá por escolha, sei lá, de um hobby. A pessoa não é boa e ela pratica e não desiste. Eu desisti, talvez seja algo bom. Eu desistiria fácil. Nossa, isso aqui eu não sou bom, não chego nem na média. Mas tem gente que consegue, que é obstinado, né? Mas eu não sei até onde isso
É legal. Daí, quando a gente tem que desistir de até tentar acho que o algo, Jean né? pode, não sei, esclarecer um pouco. Qual é a diferença de insistir e teimar? Teimosia, né? Teimosia, cara. Cara, eu não sei se eu sou a melhor Tá teimoso? Só pessoa... pra gente entender. Tá Não, pelo contrário. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra responder isso, porque eu não insisto. Quando eu não tenho, quando eu me percebo, mais ou menos isso que o cara falou, quando eu percebo que eu não gosto de alguma coisa, eu não insisto pra gostar. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, tem que rolar naturalmente, entendeu? Você é do tipo que tá lendo um livro, aí não gostou do meio, tipo, aí já para de ler? Já era, deixa lá. Sério? Não. Não tenho vontade de concluir. Porque se ele não me chamou a atenção nas primeiras páginas, então por isso que eu disse, talvez isso seja um defeito. Não, eu Porque- acho que é de pessoa. Porque faz muito sentido, porque tem algo que você quer muito e, tipo, às vezes você insiste, mas só que no fim das contas não é pra ser. E tem, às vezes, tem algo que você quer muito, aí você tem que insistir pra poder ter, no caso, né? Então, Mas acho que você percebe no começo. Sei lá, os primeiros 4 meses tentando acho que as coisas vão a parada que tu direcionando. quer ficar Acho que- bom. E tu Acho que as vai coisas perceber que vão não... sendo direcionadas. Acho que até, por Deus mesmo. Eu mesmo tenho uma experiência assim. Falei. É bem... que, tipo, às vezes as coisas levam pra você tentar insistir e às vezes, infelizmente, não dá certo por outras N questões. E tem coisas que as coisas dão certo. Acho que é... Então, falando acho que é disso, você falou de meritocracia. Eu sei que você gosta do assunto. Eu até queria falar meu ponto de vista, que agora que você falou, o Eliel falou, eu lembrei aqui, que da meritocracia, o que eu entendo, eu acho que, não vou falar que não existe, mas eu acredito da lei da semeadura. Você pensa, o menino lá que é filho do patrão herdou o trabalho. Meritocracia? Não. Lei da semeadura. Ele que plantou? Não. O pai dele plantou. Ou o vô dele plantou e o pai dele colheu e o filho está colhendo também, o neto está colhendo. Eu acredito nisso. Que é mérito dele? Não. Alguém plantou algo e ele colheu. E ele pode até escolher destruir aquilo que ele colheu ou fazer crescer mais. E a gente às vezes tem que pensar. Às vezes você está no trabalho, procurando um trabalho. Você está procurando um trabalho... Aí o pessoal fala, pô, aquela empresa é só gente que indica, ali não tem meritocracia. Aí você fala, então o que eu vou fazer para entrar lá? Eu quero entrar lá. Eu vou plantar alguma coisa. O que você planta? Fazer amizade com alguém. Aí meritocracia não, mas você plantou algo. O que tu acha dessa meritocracia que tá muito na boca dos youtubers e do povo? Só antes de você responder, eu acho uma palhaçada, porque... Respeitosamente, eu acho uma palhaçada. Não, claro, com todo respeito. É porque, assim, na minha cabeça, a meritocracia, ela só funcionaria se todo mundo saísse da mesma linha de largada. E não sai. Então, não tem porquê. Mas pode hablar aí. Não, é isso aí, você já introduziu a minha opinião. Pra mim, meritocracia, cara, tá muito ligado. Eu acho que pra gente discutir isso num país como o Brasil, eu não digo nem porque eu não sei como é lá fora, mas no contexto de Brasil, cara, a gente não tem que discutir meritocracia, cara, não dá. Porque é isso que a Bruna falou. As pessoas confundem justiça com equidade, sabe? Eu pego lá, por exemplo, o cara nascido na periferia, que estudou a vida toda na escola pública sucateada, e pego lá o outro jovem lá que teve a oportunidade de nascer num lar mais abastado, que estudou a vida toda em escola particular, escola de boa qualidade, e que teve a oportunidade de estudar. Bem, chegam ambos para fazer, por exemplo, lá a FUVEST, o vestibular lá da USP. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista da justiça, obviamente eles estão concorrendo ali... A vaga iguais, né? Iguais. Está sendo justo. O processo está sendo justo. Ambos vão fazer a prova e tal. Mas e a equidade desse processo? Onde a gente encontra? Não tem, porque eles não largaram do mesmo ponto de partida. Entendeu? Então, falar de meritocracia no contexto brasileiro vai muito além disso, porque envolve uma série de coisas, cara. Envolve questão política, envolve questão de Estado, sabe? A gente precisa discutir uma série de outras demandas antes de falar de meritocracia, sabe? De olhar para um jovem e dizer que ele não é alguém na vida porque ele não quis, sabe? Escolheu isso porque quis, sabe? Se tornou isso porque quis. Não foi algo melhor na vida porque não quis.
é muito complicado a gente olhar sobre esse prisma, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo vive a mesma dignidade que outras. A gente vive num país em que a indignidade é muito acentuada, sabe? As pessoas, sobretudo, a gente vê, assim, a gente pode utilizar o exemplo claro das comunidades brasileiras que são marginalizadas, né? Aí você pega aí o jovem que conclui o ensino médio, quando conclui, cara, esse menino, essa moça, ele não tem perspectiva maior de vida, sabe? Por quê? Porque ele tem que escolher entre buscar ser esse alguém na vida ou sair para trabalhar para ajudar o pai a sustentar a casa, a sustentar os irmãos. Então, sabe, é muito desigual. E aí tudo o que chega mais próximo dele do Estado é a força. O que mais se aproxima por parte do Estado na vida dessa galera é a força. É a força, por exemplo, policial, nas ações que tem nas comunidades. E é assim, obviamente, quando eu tô falando disso, não estou falando de modo crítico à polícia. Até porque eles estão fazendo o papel deles, que é buscar a segurança, enfim. E aí, essa força que muitas vezes estabelece um paradoxo, porque os policiais que entram muitas vezes na comunidade para exercer a força do Estado e o controle são jovens de periferia. Sim. São jovens que chegaram na polícia e venceram na vida quando chegaram lá, porque saíram de comunidades. Afinal de contas, eu nunca vi policial filho de alguém rico. Eu nunca vi filho de rico querer ser policial. É mesmo? Também não conheço, não. Então, assim, o cara que veste a farda, que passa por todo o processo, é o cara que sofreu alguma coisa. É o cara que vem da zona periférica da cidade, é o cara que nasce na comunidade. E aí você vê que o Estado é tão mal nesse sentido que ele faz os filhos da comunidade lutarem contra ela mesma. Sabe? Nesse sentido. Exercer a força contra pessoas que têm a mesma realidade que a sua. Policiais lá no mesmo que viveram o mesmo contexto, agora tendo que ir lá e aplicar a força do Estado. E por que aplicar força? Porque outras demandas do Estado não chegaram lá, como educação, saúde, uma série de coisas, para mudar a perspectiva dessa galera que está lá, entendeu? Então, assim, falar de meritocracia, para mim, é algo assim completamente fora da realidade brasileira. Eu acho que é um assunto que não tem que existir. Dentro do nosso contexto, não. A meritocracia clássica fala que é só você se esforçar, trabalhar horas e horas. O Thiago Negro falou, né? Nada que 14 horas de trabalho não faça você vencer. O que eu acredito... É milionário, né? Fala isso. Então. O que eu acredito é que você vai plantar. Todo mundo tem que plantar. Sempre, para qualquer coisa grande ou coisas que vão dar certo, você tem que ter esforço. Mas tem gente que no primeiro esforço já consegue. Ele plantou um pouco, já colheu. Sim, claro. Tem gente que tem que plantar. Não é o esforço que faz o resultado somente. A gente tem exemplos próximos a nós de pessoas que saíram de uma realidade de baixa renda, por exemplo, e venceram na vida. No esforço. E hoje são bem-sucedidas profissionalmente, têm as suas rendas muito bem estabelecidas e tal. Mas aí, olhando para essas pessoas, dentro dessa realidade, a gente percebe que são uma ou duas num contexto de milhões de pessoas. Então, enquanto essas pessoas não forem a regra, a gente não tem que falar em meritocracia, porque ainda hoje elas são a exceção. Então, onde houver as exceções, a gente não pode falar de meritocracia. Esse esforço que gera o resultado tem que ser uma regra, porque deve haver equidade. Eu tenho amigos que assim, saíram de perspectiva zero para hoje serem muito bem-sucedidos. Mas eles são exceção, eles não são a regra. Enquanto isso não for a regra da sociedade, a gente não tem que falar em meritocracia no nosso contexto brasileiro. É mais ou menos isso aí que o Matheus falou. Caso a caso, a gente vai ver ali alguém plantando, ralando pra caramba no cultivo ali da semente plantada para colher lá na frente. E se der certo, bem. Se não der, vai ser só mais um pra conta. É que o plantio também é demorado, né? Então, infelizmente, ainda mais quando é nesses casos, vai demorar mais ainda mesmo. Começar meio que do zero para poder plantar. Uma vez eu ouvi uma frase também, a gente não escolhe onde nasce, mas a gente escolhe onde vai morrer. Então, infelizmente, a gente não tem culpa, mas só que a gente tem que poder trabalhar para poder fazer uma base, vamos supor, para os nossos filhos, para ele ter algo que seja melhor do que a gente nasceu. Então,
Essa é a ideia do plantio. Acho que é mais ou menos o que você está falando, Matheus. E desse teu envolvimento na política, qual tu acha que é o papel do cristão na política e quais são os limites que o cristão no envolvimento da política? E se tem limite, né? Política e religião se misturam? Podem? Não, Não podem? absolutamente não. Eu tenho convicção de que igreja e Estado são duas coisas distintas e não devem se envolver entre si. Mesmo porque a história já provou, né? O que acontece quando se mistura. Exatamente. Né? KKK. O momento em que, assim, todos nós aqui certamente já estudamos isso, o momento em que a igreja se estabeleceu como um poder, hoje em dia é conhecido como a Idade das Trevas. Então você vê o efeito que dá misturar religião com política. Mas a verdade é que todos nós somos seres políticos. Tudo que nós fazemos na vida é política. O que a gente está fazendo aqui hoje é um ato político. Ah, mas em que sentido? A gente está debatendo coisas. Isso aqui as relações são políticas, né? E aí, quando essa questão do cristão na política, eu acho que antes de nos estabelecermos como cristãos, vivendo em sociedade, nós devemos nos enxergar como cidadãos, né? Então, nesse contexto, eu acho perfeitamente possível e até admirável quando um cristão resolve promover questões políticas, né? Não no contexto institucional da igreja, mas como um cristão mesmo. Obviamente que quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente sente vergonha, né? Que a gente olha lá para a Câmara dos Deputados, lá que a gente olha e ouve o que a bancada evangélica faz, dá vergonha, obviamente. Mas o fato é que a gente precisa ser uma voz de mudança na sociedade, né? Eu sempre me questiono, é um questionamento até meio que já se tornou clichê, mas é uma pergunta que eu acho extremamente válida. A cada ano que passa, o movimento evangélico mais cresce no país e a gente percebe, como sociedade, o país ficando cada vez pior. E aí, isso, ao contrário do que as pessoas falam, porque as pessoas tendem a falar assim, mas a palavra de Deus diz que os últimos dias serão difíceis mesmo, vai ficar cada vez pior. Não é nesse contexto que a palavra de Deus está falando. Não é no contexto de justiça social, de vida, não é nesse contexto. O que está falando é em relação à pregação do evangelho, ao alcance, as pessoas vão apostar, mesmo os que estão dentro da crença vão apostatar. Então, quando a palavra de Deus fala de tempos difíceis, é nesse contexto. No contexto social, enquanto cristãos, eu tendo a pensar que quanto mais numeroso é o grupo, maior influência ele exerce na sociedade. E é algo que a gente não enxerga no Brasil, né? A gente vê um país cada vez mais injusto, um país cada vez mais pobre, um país cada vez mais desigual. E a igreja, não como instituição, mas enquanto pessoas, tem total responsabilidade nisso. Porque qual é o movimento político que nós, enquanto cidadãos, estamos fazendo para que isso mude? A verdade é que a gente só tem olhado para o nosso próprio umbigo e a gente não tá nem aí para essas questões. A gente coloca tudo lá na mão na conta dos políticos. Mas e a gente? Qual o papel político que a gente está exercendo? A gente sequer sabe escolher quando a gente vai a cada 2 anos na urna votar. Mas o teu ponto é mais um laicismo francês, que é meio um Estado ateu, ou é esse laicismo que a gente tem em inglês, brasileiro, que é o Estado de todas as religiões? O Estado de todas as religiões. A gente tem que lutar por isso. O limite a seria, liberdade dos outros é a nossa liberdade. A gente não tem que tentar impor um país cristão de modo a ferir a crença alheia. E o inverso também é verdade, entendeu? Então, acho que o laicismo ele parte desse princípio, de que a liberdade é para todos. Deixa o pessoal fazer o seu culto, assim como a gente tem a liberdade de entrar aqui e fazer o nosso culto. E falando nisso, teve nas Olimpíadas, né? Eu tomei como uma chacota, né, da cena da Santa Ceia, que acho que queriam atingir nós cristãos. Qual você acha que tem que ser o nosso posicionamento, falando sobre laicismo e falando sobre isso, sobre o vitupério que a gente tem da nossa... Sim, certamente o cristão que não se sentiu ofendido pelo que os franceses fizeram na abertura precisa rever o conceito, né? Aquilo ali é, obviamente, uma clara ofensa a nós. Mas é uma imagem não propriamente cristã, é uma pintura lá do Da Vinci e tal, mas é uma pintura que recria
algo que para nossa fé é um sacramento. Então, assim, foi de fato uma ofensa. De que modo eu penso que a gente tem que responder isso? Acentuando a pregação do evangelho, alcançando pessoas. Não adianta a gente debater isso. Não adianta a gente comprar briga com essas questões, sabe? Com essas ofensas que a gente recebe. O que a gente tem que fazer é, como igreja, nos unirmos cada vez mais e acentuarmos a nossa pregação. Alcançarmos, pela pregação do evangelho, o coração das pessoas. Eu fico pensando em Paulinho vendo isso. Ai, ai. Pô, as pessoas eram, antigamente, a nossa perseguição. Tuitaram sobre a minha religião, falaram que é feia. Então, antigamente, levava pedrada, pega era pega o livro de Colossenses lá. Paulo está falando lá para a igreja de Colosso. A igreja naquele tempo estava sofrendo uma pressão enorme do platonismo. E aí Paulo vai lá e fala, meu amigo, ó, o que a gente tem aqui, ó, guardar a palavra de Deus e tal, pregar o evangelho, alcançar as pessoas. Acabou, não tem segredo. Então, assim, a resposta para essas pessoas é pregar o evangelho para que elas passem a pensar igual a gente. Legal. E falando sobre pregar o evangelho, o que você falaria, algum modo de pregar o evangelho para um jovem? Você incentiva de que maneira? O jovem deve ser mais técnico, estudando? Como é que ele... Um jovem que quer pregar o evangelho, às vezes a gente para pensar, como é que eu vou pregar o evangelho com um amigo? Como é que você acha? Um approach que o jovem deveria ter com um amigo dele, por exemplo, para a pregação do evangelho, seria algo mais técnico? Cara, isso vem muito da prática do discipulado, né? Que é uma cultura que a gente precisa urgentemente estabelecer. Porque quando a gente ativa essa cultura do discipulado na nossa comunidade, a gente facilita essa comunicação. O evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples de transmitir. Ele é muito fácil. Pregar a palavra de Deus é olhar para os ensinamentos de Jesus e replicar, entendeu? É muito simples. O discipulado dá pra gente essa noção. O evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples de se passar e de se viver até. Ele não é fácil. É paradoxal. Ele não é fácil de se viver, mas ele é simples. Não tem muita coisa. Então, assim, o conselho que eu dou para um jovem que quer pregar a palavra é pregue para o seu amigo, fale de Jesus para ele do ponto de vista estritamente bíblico, sem as tradições. Sem as tradições que a igreja carrega, sabe? Religiosidade. Que hoje é tratado como religiosidade. Quando a gente arranca as tradições da pregação, a gente consegue muito mais facilmente alcançar o coração das pessoas. Não nós, né? Mas a graça de Deus. Sim. Nós nos tornamos instrumentos mais fáceis nas mãos do Senhor, quando a gente tira toda essa tradição da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma, e aí assim, não é nenhuma... obviamente que existem tradições que são extremamente válidas e que a gente deve guardar. Mas do ponto de vista da pregação do evangelho, eu não tenho dúvida que há tradições na igreja que atrapalham completamente a pregação do evangelho. Então, para a juventude em si, quer pregar pro amigo? Pega ali o Sermão do Monte. Vai ali. Lê o Sermão do Monte, decora aquilo ali e leva para os teus amigos. Fala, ó, Jesus é isso aqui. E falando... Ai, desculpa. Eu só ia falar rapidinho. Primeiras damas. Sobre esse rolê da simplicidade e tal, tem uma frase do Celso Lewis que eu amo ele. SMR. Que Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira. E é bem isso, né? Às vezes a gente quer falar bonito, quer dar o nosso nome. Exato. E não, cara, é Deus. Tipo, não precisa inventar muito, sabe? É o arroz com feijão. É que eu já acho que tá, tudo tão errado que a Bíblia, acredito que é a base de tudo. Acredito não. Eu tenho certeza que a Bíblia é a base de tudo. Mas hoje tá tudo tão errado que quando você faz o certo, já é algo, extraordinário. Então, acho que até comentei no culto que teve, da melhor forma que você prega a Bíblia para quem não conhece a Bíblia, para quem não lê, é você viver, cara. Viver da maneira correta, do jeito que a Bíblia fala. É isso aí. aí. Não precisa, muitas das vezes, ficar pregando, falando, até por conta da sua timidez, não sei. Mas você agir da forma correta, você fala, caramba, aquele cara é diferente, é um exemplo, sim, não sei o quê. E as pessoas percebem isso aí. A nossa conduta é uma forma de pregar a palavra de Deus. Exato. Seja a Bíblia para aqueles que não leem a Bíblia, né? Eu já ouvi essa frase e achei bem interessante também. Boa, pega pra você essa frase. A gente não conhece o autor.
E uma pergunta. Eu posso perguntar? Vocês querem fazer mais uma pergunta? Pode, fica à vontade. Qual que é o seu atributo favorito de Deus? Deus? Deus. Cara, pergunta difícil. Essa é, né? Qual o seu, Bruna? Fala aí, então, enquanto o Jean pensa. Fala aí. O meu é a constância. Com certeza, é a constância. Porque, tipo assim, eu, por ser sanguínea... Tô brincando. Esse é um traço meu. Eu sou muito inconstante em algumas coisas, sabe? Tipo, eu tenho 1000 ideias, eu começo 1000 coisas, mas raramente eu vou finalizar todas elas, sabe? Tipo, eu acabo me cansando muito fácil. E saber que Deus, ele é imutável, tipo, que ele é constante em tudo, no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão, me deixa muito tranquila, sabe? Porque, tipo, ele não vai mudar. E isso me dá muita segurança. Gostaram? É um corte. E você, antes que o Jean Agora responda? eu quero saber de todo mundo. Só pra ir eliminando, né? Sim. Eu acho que talvez seja a misericórdia, ele ser misericordioso. Porque imagina, você é Deus, você é o maioral, você manda em tudo. E, não precisa de ninguém, né? Não precisa de ninguém. As pessoas devem a você a glória, entendeu? E ele tem misericórdia de nós, que nós que devemos a ele a glória. E a gente deve para ele várias coisas, assim, tudo que é o louvor é devido a ele. E ele se agrada ainda, né? Imagina Deus se agradar de algo que nós, mortais, fazemos. Mas e vem desse amor e da misericórdia de nos salvar. Então, acho que o atributo que eu mais gosto, mais legal de Deus, assim, pensando aqui alto, seria essa misericórdia, ele ser misericordioso, né? E ter misericórdia de nós, que a gente não merece nada. Então, e temos a salvação, e muitas outras coisas na nossa terra, na terra a gente tem, por causa de Deus. Corta também. Vou inverter os papéis agora, e tu, Eliel? Não, tu tá achando que é o roxo, né? Parecia. Acho que o que mais me chama atenção é o amor de Deus, cara, porque acho que a gente não era digno de nada e ele se fez nada para poder nos dar tudo, né? Então, essa característica de Deus que nenhum outro ser conseguiria fazer é a característica suprema de Deus, o amor de Deus por nós. O convite que ele faz a gente, né? Acho que quando eu olho para a Bíblia, ele faz 2 convites. Ele fala, vinde a mim todos, e ele chama o geralzão, e depois ele fala, quem quiser vir após mim. Então ele faz 2 convites e 2 diretrizes para a gente poder seguir ele. E mesmo fazendo isso, às vezes a gente cometendo tantas falhas, deixando tanto a desejar, Deus não deixa de nos amar. Acho que o amor de Deus é a característica suprema dele, que mais me agrada. E você, Jean? É isso aí. Então vamos lá. Como bom calvinista, eu vou unir... Oi, Lucas. O Lucas está escutando essa live. Eu vou unir as 3 respostas e vou dizer que talvez não, certamente. Então, depois de ter ouvido vocês, a onisciência de Deus, a presciência de Deus, eu acho que é um atributo louvável. Diante de tudo isso, de toda essa coisa que vocês disseram, que o Mateus disse, da misericórdia, o Eliel, eu acho que olhar para um Deus que sabia que a gente seria miserável, que a gente era tudo que não prestava e mesmo assim nos predestinar à salvação, acho que é louvável. Boa. Realmente é digno de louvor. Então acho que a presciência de Deus é um atributo que eu passaria a enxergar de uma maneira diferente. Agora você, como um bom conhecedor da palavra de Deus, você tem algum... Que é isso, cara? Tem algum versículo favorito e que em algum momento da sua vida fez mais sentido para você e você fala, esse é meu versículo favorito da Bíblia? Porque eu sei que são muitos, pelo menos para mim são muitos. Mas um que eu tenho certeza que ele vai falar alguma coisa de Paulinho. Então vamos começar primeiro com o do Mateus, então. Vai. Não pensei nisso, fala você. Não pensou? Vamos lá, eu vou falar. Já que a Bruna falou, eu sempre que perguntar alguma coisa da Bíblia, eu vou dar Paulo como referência, realmente. Paulo lá no céu. Sei lá, Romanos 8:28, talvez seja... Romanos 8:28. Nossa, o meu é Romanos 8:38. Romanos 8:38. Eu não sei como ele está escrito na NVI. Dá pra ver aí o Romanos 8:28? É um texto bem legal, eu gosto bastante. Tu quer ler na NVI? Pra não ficar uma leitura tão clássica, porque na minha cabeça tá a leitura mais clássica. Não, fala sua leitura, que a gente vai achar. Você quer ler? Pode ler.
Romanos 8, 28. Tá carregando. Enquanto isso, Aqui. Tremenda Pizza, a nossa patrocinadora. Acho E aí, que daqui a pouco vai chegar? chega. Cadê a Tremenda Pizza? Vai vir. Ela não deixa a gente na mão. Não deixará você na mão. Então, caro telespectador, peça na Tremenda Pizza. Você não vai se arrepender. Pizza. Só falou verdades. Tá, Romanos 8, 28, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso. Muito bom. Saber que eu sempre, nos meus momentos de crise e tal, eu não costumo me decepcionar com Deus, né? Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre tenho em mente que, assim, se aconteceu é porque tem um propósito. E sempre vem esse versículo na minha mente, sabe? Em tudo. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, sabe? Deus tem um propósito e seja ele qual for, se foi um momento ruim, um momento bom, vai ser para o meu crescimento. Deus extrairá algo bom da minha vida a partir desse acontecimento. Então, acho que esse versículo é um bom versículo para citar. Amém. Eu gosto de quando o Paulo fala do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e tem gente falando a língua dos anjos, aí se acha pra caramba, né? Ainda se eu falasse a língua dos anjos, dos homens, sem o amor, eu nada seria. E tem gente aí que fala a língua dos anjos e se acha mais espiritual. Pois é. Fala a língua dos anjos. Eu gosto muito do... Quero deixar claro. Olhando pra câmera. Quero deixar claro isso. Eu gosto muito do versículo em que Jó fala. Não tô influenciando ninguém, tá, gente? Jó 42. Aprendi com quem será isso aí? Não... Eu gosto muito do versículo no final do livro de Jó, quando ele fala, no capítulo 42, versículo 5, que ele fala: antes eu conhecia de te ouvir, hoje os meus olhos te veem. Depois de tudo que ele passou, todo aquele processo que ele passou, Deus ainda falou, mostrou, quando o diabo veio à presença, falou: viu, meu servo Jó e tudo. Então Jó já tinha uma moral com Deus. E mesmo assim, no último capítulo ele fala que não conhecia Deus assim, verdadeiramente. Depois de tudo que ele passou, ele começa a conhecer Deus melhor. Então, esse é um dos meus versículos favoritos. Legal. O meu eu já falei, é Romanos 8, 38. E ele é muito especial pra mim porque ele fala, né? Porque eu estou bem certo de que nada pode separar do amor de que está em Cristo Jesus. Nem nada, né? Só resumindo. Porque eu me batizei, aí coisa maravilhosa, tal, né? Crente. Tá. Aí passou, tipo, um tempinho. Aí acho que entra muito aquele rolê da inconstância, sabe? E eu me vi, tipo, muito frustrada, tentando fazer por merecer o amor de Deus, sabe? Ficando, meu Deus, eu pequei hoje, pronto, já acabou, já era. Perdi minha salvação. Não, nunca foi assim também não, viu? Só que eu fiquei tentando fazer por merecer, sabe? O amor de Deus. Tipo, que os meus pecados, eles eram mais graves. Tipo, não foi suficiente o que Deus fez na cruz e por isso ele não me ama mais. Porque o amor dele não é capaz de cobrir essa minha multidão de pecado. E aí, foi na Igreja de Cristo, lá do Parque Estuário. Não sei quem foi o pregador, eu não lembro. Eu sei que eu tava sentada e ele citou aquele versículo, tipo, do nada pra acabar o culto. E, tipo, pra mim foi, sabe, música pros ouvidos. E desde então, aquele versículo, tipo, marcou muito a minha jornada, né? Minha curta jornada como cristã. Obrigada, gente. Tá vendo? É por isso que a leitura bíblica faz tanta diferença na vida do crente, cara. As pessoas falam assim, mas... principalmente quando a gente fala da autoridade das escrituras, que ele é o nosso único manual de prática e tal, e as pessoas falam assim, costumam dizer, mas eu não consigo enxergar a Bíblia assim, tal, não consigo abrir a Bíblia e ter resposta para todas as minhas questões. É por isso que é fundamental estudar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não se estuda apenas para pregar, mas é para questões da vida, sabe? Os nossos dilemas diários são esclarecidos a partir da Bíblia Sagrada. E aí outra coisa que eu costumo dizer não existe outra fonte de revelação para a nossa vida, cara. É a palavra de Deus. A nossa vida, a gente vai saber o que Deus quer para a nossa vida através da leitura da palavra de Deus que já nos foi revelada. Não tem outra fonte de revelação. Entendeu? Então a gente tem que estudar, cara. Tem que estudar.
E falando sobre disciplinas espirituais, você dá alguma dica para um jovem? Porque, por exemplo, algo muito pessoal meu, eu acho mais fácil pra mim fazer a leitura todo dia do que orar todo dia, sabia? Às vezes quando eu tô no automático eu falo, caramba, eu não orei, mas eu li. Bizarro, né? Até contraditório, porque uma coisa não pode seguir sem a outra. Nossa, me expus muito agora. A gente vai cortar essa parte. Eu diria aí, nesse caso específico, eu diria que tem que ser o inverso. O que não pode faltar no dia é a oração. Você não pode concluir um dia, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente não pode concluir o dia sem orar a Deus. E aí, não tô falando de uma oração assim, sabe? De um período longo, não. Mas é de, em alguma parte do dia, você se conectar com Deus, sabe? Você tirar ali pra direcionar uma palavra pro Senhor. Assim, a leitura a gente pode negligenciar de algum modo. A oração jamais. Porque a oração faz com que a gente se mantenha... A falta de oração vai nos desligando aos poucos, sabe? Talvez o principal motivo de desligamento espiritual do cristão é a falta de oração. É a pessoa que não ora constantemente... E aí, assim, ela começa a ir no automático. Ela vai vir para a igreja, ela vai cumprir as suas atividades, ela vai pregar a palavra, ela vai dar uma aula de escola bíblica, mas vai ser tudo no automático, pelo conhecimento já adquirido e tal. Mas, assim, espiritualmente a gente tem que tomar muito cuidado para não negligenciar a oração, porque o que nos mantém ativos espiritualmente é a oração. Demais. E até mesmo Jesus, né? Tipo, ele, né? É Jesus, não precisa nem falar. E ele se retirava nos locais, né? Pra orar, pra passar um tempo em secreto, né? E também, eu refletindo, porque eu falo muito comigo mesma, né? E eu falando comigo, tipo, quando a gente não ora, a gente meio que tá falando pra Deus, eu não preciso conversar com você. Tipo, eu não preciso da sua direcionamento. Eu consigo lidar com o meu dia perfeitamente sem a sua presença, né? Tipo... Talvez, às vezes até é inconsciente isso. Então, exato, é inconsciente. Mas eu acho que você verbalizar as coisas que você pensa torna mais real e palpável, né? Exatamente. Porque quando você não ora, você vai lidando ali com as questões do seu dia a dia e vai assim, as coisas vão dando certo ou vão dando errado e você começa a achar que é natural. Porque são as suas escolhas, determinadas decisões demandam uma opinião pessoal sua e você passa a desconsiderar o peso de Deus no cotidiano da sua vida. O que é primordial para a vida do cristão, né? Exatamente. Mas você, em questão de disciplina espiritual, você é bem tranquilinho em relação a isso? Tipo, você tem alguma estratégia para algum jovem? Não necessariamente. Eu não sou o tipo de cara que acorda de madrugada para orar. Eu não tenho essa disciplina, assim, não. Mas eu momentos até improváveis do dia. Quando eu tô dirigindo, se for aquele momento ali que tem para orar, eu entendo que é aquele momento ali que não é que sobrou. Não posso utilizar esse termo. É polêmico. Mas é ali o período do dia que eu tenho para me conectar com Deus, para fazer uma oração específica, para fazer alguma consideração, pedir algo para o Senhor, é aquele momento que eu vou utilizar. E ali dirigindo, sabe, prestando, obviamente, atenção no trânsito, eu vou conversando com o Senhor, vou conversando com Deus. Então, assim, eu não tenho, de verdade, eu não sou disciplinado a esse ponto para passar, assim, um conselho, assim, faça assim e tal. Não, de verdade. Não, eu vendo o que você tá falando... Vendo não, né? Ouvindo o que você está falando, então é viver uma vida de oração, né? Tipo, o tempo todo. Aproveitar os momentos da vida, tá? É porque, assim, tem gente que é bastante disciplinado. Você falou de disciplina. E aí é disciplinado nesse sentido, né? Tem uma hora do dia que ele entra no quarto, fecha a porta, ajoelha na cama, ora e tal. Eu seria desonesto se eu dissesse que eu tenho essa rotina. Não tenho, de verdade. Também tô me expondo. Corta. Mas, assim, independente de não cumprir esse ritual na minha vida, eu não passo o dia sem um dia completo sem falar com o Senhor. E você falou de vir na igreja, no automático, a gente que às vezes presta um serviço para a igreja, né? Ou alguém que prega, alguém que eu mexo no som, alguém que ensina... Toca, né? Alguém que toca. A gente está sempre servindo ali. Está sempre servindo de alguma forma. Às vezes a gente está mais ligado no culto, né? Você acha interessante, às vezes, alguns momentos de pausa onde você é servido? Porque é muito importante, é muito legal. Quando você serve, você, ao mesmo tempo, está sendo servido. Mas qual a importância, assim, de você ser servido? Você está num culto para agora você ser servido. Porque depois quando você está sempre servindo...
parece que se você não servir, você... Nossa, por que que eu tô perdendo tempo aqui? Eu devia estar fazendo alguma coisa, eu tô negligenciando a igreja. Ah, mas não tenha dúvida que eu acho isso importantíssimo. O conceito bíblico de igreja é esse, né? Que nós cuidemos uns dos outros, né? Então não faz sentido eu ser alguém que estou o tempo inteiro servindo, né? Não faz sentido algum. A gente precisa de um tempo para nós, a gente precisa de um tempo para ouvir. Mesmo aqueles que são mais ativos precisam de um tempo para ouvir também, para sentar, ouvir a palavra, para louvar a Deus no culto, né? O culto público ele tem esse papel na vida da igreja, né? É um momento ali em que as pessoas estão dadas ao louvor a Deus e tal, a prestar suas homenagens ao Senhor. Então não tenho dúvida que a gente precisa exercer esse papel de se doar mais. Eu fico extremamente incomodado com essa cultura dos mesmos, né? São sempre os mesmos para fazer determinados papéis. E aí as pessoas costumam dizer que há uma dificuldade de encontrar pessoas. Eu não sei se é dificuldade de encontrar ou se a negligência está em nós, que fazemos parte ali da liderança, em estimular as pessoas ao voluntariado, né? A gente precisa estimular as pessoas. Às vezes, é que a gente tende a pensar que na igreja só pode trabalhar aqueles que são proativos, né? A pessoa, ela se oferece para fazer alguma coisa, então ela vai ter ali o seu espaço. E na verdade não, de repente tem uma série de irmãos ali que estão sentados no banco durante o culto e que só estão esperando alguém chamar para fazer. Eu conheço uma meia dúzia na nossa igreja, por exemplo, que estão ali, mas têm plena capacidade de exercer determinadas atividades, mas que não foram incentivados e não são proativos para chegar para o seu líder, para chegar para a sua liderança, para a liderança da igreja e se estabelecer. Falar, olha, eu estou aqui à disposição e tal. Mas eu acho extremamente importante que as pessoas tenham consciência de que, além do servir, o ouvir também é necessário, né? Ser servido, como você colocou, é importante também. Ouvir e tal, porque é isso que nos alimenta, né? E só um ponto, é um campo até meio perigoso, né? Quando, tipo assim, a gente serve, e aí a gente, tipo, não tô escalada, vou assistir o culto, e você se sentir agoniado por não estar servindo. Porque aí a gente também pode tornar a amar mais o nosso trabalho do que o Deus do nosso trabalho, né? Comente, Às vezes Jean. você canta muito bem, você canta no Ministério de Louvor, e você tá lá porque você canta bem e porque você quer cantar, você se sente bem cantando. E não necessariamente porque eu tô ajudando a igreja a louvar, ou eu tô louvando a Deus. É porque, eu adoro cantar, eu canto. Eu adoro mexer no som, eu adoro ficar mexendo lá. E não necessariamente eu tô pensando na igreja, eu tô pensando como é bom, como bom eu sou exercendo esse papel. É isso aí. A gente não pode cair no erro, Bruno, de confundir uma vida para Deus com uma vida com Deus. Eu não posso afirmar que existem muitas pessoas que confundem isso e vivem sua vida cristã para Deus, mas não a vivem com Deus. E há uma diferença enorme nisso. Eu posso fazer as coisas para Deus com excelência. Eu posso pregar a palavra de Deus com excelência, eu posso cantar com excelência, eu posso servir na mídia com excelência. Eu estou fazendo tudo isso para Deus, mas estou distante dele. Então a gente precisa encarar essa diferença de ter uma vida para Deus e uma vida com Deus. É diferente e faz total... significa muito para a vida. Faz total diferença na vida do cristão, separar isso, sabe? Saul uma vez falou algo interessantíssimo. Eu não lembro se foi numa escola bíblica e eu nem sei se eu vou saber colocar bem o que ele disse. Mas ele falou algo mais ou menos nesse sentido, que há uma série de pessoas na igreja executando com eficiência algo que não é necessário. Algo de maneira errada, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Faz com eficiência algo errado. Então a gente precisa medir. É isso, Matheus. Eu acho extremamente necessário, cara, que nas nossas atividades, no nosso cotidiano de igreja e tal, a gente tenha esse cuidado, de cuidar do nosso espírito. Porque é muito fácil a gente se enganar, cara, e achar que tá agradando a Deus com o nosso serviço e tá com uma vida espiritual completamente distante dele. É uma medida, assim, que tem que ser muito cuidada. Legal. Boa, muito bom.
Agora, indo pra uma outra pergunta uma pauta séria pra uma pauta mais light. Você gosta de dar rolê? Você gosta de sair? Ah, eu gosto de Você é caseiro? Eu sou um pouco de tudo, mas eu gosto de Você é sair. um pouco de tudo? Eu não, porque eu gosto de ficar em casa. Gosto bastante de ficar em casa. Mas, assim, tem um dia que eu não quero ficar em casa de jeito nenhum. Eu quero sair. Então... E não costumo recusar convite. Tá. Então, quando os amigos falam, vem aqui pra casa e tal, a gente vai... Eu gosto. Então, eu gosto de rolê. Tá. É que no meu caso, eu adoro rolê porque eu trabalho em casa, então... Né? Quando eu tenho a oportunidade de picar a mula, eu estou picando. Mas eu fiz essa pergunta pra saber se você pudesse... mas eu já sei a resposta. Jean, você tem que dar outra resposta. Se você pudesse escolher um personagem bíblico pra dar um rolê, quem seria? Não valendo Jesus e nem Paulo. Não, aí tu me quebrou, pô. Tem que dar uma diferenciada. Não, Jesus eu não responderia, mas, pô... Nossa, você não convidaria Jesus pra dar um porque rolê? é óbvio, né? É óbvio. É uma resposta que não vale. A mesma coisa de ir no futebol perguntar quem é o melhor jogador da história. Meu, não vale citar o Pelé. Mas quem é? Ah, tá. Eu não sei. Não sabe. Eu pensei que ia falar não Cristiano vale. Ronaldo. Nem é também. Não, também não. Tá nem entre os três. E quem tá entre os três? A gente vai dizer. Vai mudar mesmo? Pelé. Eu só fiquei curiosa. Se for pro futebol, a gente fica aqui mais 2 horas. É que eu não Pelé entendo e Messi nada. ou Pelé e Maradona? Depois. Pelé e Maradona. Pelé, Maradona e quem depois? Entre Falaram o Messi? 3? Pelé, Maradona... Falta um que você falou, os 3. Por Pelé, uma questão Maradona. de afeto, o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, boa. Ah, tá. Ele eu Depois veio o conheço. Romário, então? Depois o Romário. Ai, papo chato, gente. Vai, volta a focar. Vamos lá, Paulo. Não pode Paulo. Não, Jean. tem que ser o Paulo, Jean, meu. não pode Paulo. Pô, Mas é o favorito dele? Não, Tá bom, pode o segundo sim. favorito. Pode. segundo favorito, meu. Nem tenho, nem consigo Nem pensar em tem. ninguém. Paulo, o resto é resto, né? Nem Não consigo. quer mandar em tudo, né? Não, é só pra gente Impressionante. gerar conteúdo pros nossos consultores. Tá bom, então vamos lá. Vou citar um cara aqui, talvez improvável. Eu aceitaria um rolê com Marcos. Com Marcos. Disserte. Porque Marcos era um cara improvável, assim. As pessoas não imaginavam que ele fosse... ao contrário, as pessoas... não, eu acho que é ponto pacífico, isso na verdade eu nem sei, mas primeiro, embora os evangelhos iniciem por Mateus, a primeira pessoa a escrever o evangelho foi Marcos. Até por isso o evangelho dele é o mais resumido. Então, assim, eu acho um cara legal. Ele era improvável, assim, era um menino lá que as pessoas olhavam pra ele e não davam nada. E o cara tá ali, pô, tem um livro escrito na Bíblia. Viu? Ah, que Essa legal. resposta gerou conteúdo. Não, a do Paulo ia Mas ser boa Paulo também. O meu também seria Paulo. Paulo, Eu já Bruno, falei que seria Paulo, Paulo também. cara, Paulo, meu, não tem É. como fugir de Paulo, meu. Tem oportunidade de dar um rolê com Paulo. Olha só. Olha o que Ah, chegou. Opa! que coisa Senhores. linda! Nossa, minha barriga tava quentinho. roncando. Tremenda pizza. Tremenda pizza patrocinando. Vamos ver Mais como uma que vai Valeu, estar hein, essa Tremenda. noite? Que legal, cara. Liga já. Abre pra gente. Eu quero ver. Caramba. Pra ver se chegou certo. Nossa, chegou perfeito. Não chegou certo, chegou perfeito. Não, tá, mas Isso pode aí. Cheirinho deixar. tá bom. Vamos Muito finalizar, bom. depois a gente come. Que não é festa. Vocês querem fazer mais uma pergunta ou a gente pode ir pra penúltima pergunta? Não, eu queria fazer só a última. Então E vai. mais importante, né? Como é Mais que... importante. Mais importante, Não é? poxa. Como é que mudou sua vida depois que o Martin chegou? Tem que fazer essa pergunta também, sabia? Qual Vamos foi o colocar a momento da foto virada dele de aqui? chave? Cara, Ser pai. não, é um negócio bem louco. Eu não sei dizer até hoje, sabia? As pessoas me perguntam, algumas pessoas já me perguntaram, pô, mudou alguma coisa? A única coisa que eu falo mudou completamente. Mas, assim, uma das poucas coisas que me deixam sem palavra é definir o que é ser pai, cara. Caramba. Eu não consegui ainda, depois de quase 1 ano, praticamente quase 2, né? Porque contando o período de gravidez ali, que a gente já curte bastante, já vai ali seguindo e tal. Essa coisa linda aí, ó. Vai aparecer aí? A carinha de Vai, lindo. não vai? Tá aparecendo? Qualquer coisa a gente coloca aí na Mas é a edição. cara da Amanda. Só que a gente Não. fica muito desapontado porque você tá ensinando ele a ser corintiano. Não, ele já é corintiano. Ah, meu Deus. Com 10 meses eu já levei ele na arena, já Batizou em nome do Pai, do Filho, do já foi Espírito curtir, Santo. já sentiu a adrenalina da Gaviões, já É sabe o que é fofinho. ser um torcedor Ah. fiel. Mas é isso, gente. Meu, o Martim mudou minha vida, mudou completamente. Completamente. Mas é isso, me faltam palavras, porque eu não sei definir. Quem me conhece sabe que eu tenho, assim,
uma das coisas que eu afirmo, assim, ter certa facilidade é encontrar as palavras, sabe? Encaixá-las e tal. Mas quando se trata de definir o que é ser pai do Martim, talvez seja medo, sabe? De não contemplar as palavras que ele merece, sabe? Para definir o que é ser pai dele. Imagina Deus com a gente, né? Se você já tem sentimento por seu filho, imagina Deus, né? Tipo... Mas é muito legal, mudou minha vida completamente, sabe? Chegar em casa, ver ele chamar papai, antes de dormir, sabe? O afago antes de dormir, o dia a dia, nos meus dias de folga, quando eu acordo com ele do lado. Cara, não tem palavras, é indescritível. Indescritível. Quem puder, quem tiver essa dádiva, seja pai. O Matheus seguiu o conselho, né, Matheus? Mas agora que eu tive recentemente, né, a notícia, como é que você se sentiu quando a Amanda falou, Jean, tô grávida? Porque no meu caso, a primeira coisa que eu tive foi medo de morrer. Eu saí na rua assim, logo eu tava indo na academia, era umas 9h30 de bike. Gente. Por que eu tô indo na academia só de bike? Pode vir alguém me esfaquear, não posso morrer agora. Não, faz todo sentido, é sério. Você sentiu isso também? Não, faz todo sentido. Sabe por quê? Porque assim, você passa a se sentir responsável de uma forma... Eu tenho medo de jogar bola hoje. É sério. E aí você fala assim, medo de jogar bola, mas eu tenho medo de me machucar, Sabe? Me machucar e ali me afastar do trabalho, não poder trabalhar, ser mandado embora, uma série de coisas. Sabe? Então, assim, você passa a ter um senso de responsabilidade diferente. Ainda maior, né? Quando é só você e sua esposa, a gente se vira, né? Se alguma coisa der errado, a gente corre atrás. Mas com filho é diferente, cara. Tudo pesa diferente. E aí, quando a Amanda descobriu que estava grávida, pra mim foi num contexto muito diferente, né? Eu tenho até dificuldade de falar disso. Vou falar isso agora aqui, vou tentar segurar pra não me emocionar. Mas, assim, eu recebi a notícia que ia ser pai na mesma semana que eu recebi a pior notícia da minha vida, que foi da morte do meu pai. O meu pai morreu numa segunda-feira e a Amanda descobriu que estava grávida no sábado. Nossa. Então, assim, eu de verdade, até hoje eu não sei como eu consegui lidar com isso. A morte do meu pai foi algo que mexeu completamente comigo. A minha estrutura psicológica mudou depois da morte do meu pai. Foi um pedaço de mim que eu perdi, né? Eu não estava preparado para isso, foi muito abrupta a perda do meu pai. E aí, na mesma semana, eu senti, assim, sabe, um carinho de Deus na minha vida. Porque eu tava, assim, com a vida completamente sem sentido naqueles primeiros dias, sem entender, sabe? Ao ponto de ir na casa do meu pai, assim, sabe? Ele tinha um comércio ali e parar na frente do comércio e esperar que ele estivesse ali dentro, sabe? Por não conseguir, assim, conceber a ideia, não conseguia assimilar a perda do meu pai. E aí eu tava meio perdido, assim. Eu não questionei Deus, a morte do meu pai. Eu não fui alguém assim que, sabe, questionei. Eu aceitei a morte dele, mas eu nunca entendi. Sempre disse isso pra Deus. Deus, eu aceito os teus desígnios, mas eu não entendo por quê tão cedo. Meu pai morreu muito cedo, muito novo, em idade. E aí, na mesma semana, eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Bagunçou, sabe, um pouquinho a minha cabeça. Algo que já estava, assim, fora do lugar, deu uma mexida. Então, eu não sei te dizer se eu fiquei mais feliz, se eu fiquei triste por receber essa notícia tão legal, sem o meu pai estar aqui para saber junto comigo, sabe? Então, foi um momento muito difícil. Foi num contexto difícil da minha vida e que eu não curti como deveria, talvez, porque era ali eu vivi um paradigma ali. Eu falei, caramba, e agora? Tipo, eu tô feliz pra caramba, mas o meu pai não tá aqui pra curtir isso comigo. Então, assim, eu não lidei bem com isso, embora eu tenha ficado muito feliz. Isso foi algo que eu fui digerindo, entendendo com o passar dos meses, da gestação e tal. Eu sei que, assim, do primeiro momento, eu fiquei muito feliz, mas eu não consegui lidar bem com essa felicidade, sabe? Tinha alguma coisa ali na minha mente que estava atrapalhando e tal, mas aí durante a gestação, eu já consegui assimilar bem, entender, curti muito o período da gestação com a Amanda. Quando ele nasceu, eu estava ali do lado, quando eu peguei ele no colo, logo na sala de parto, enfim, foi algo, como eu disse, foi algo surreal e que mudou completamente a minha vida e eu até hoje não sei descrever, não encontro palavra para descrever. O Martim é a minha vida e é isso aí que o Matheus falou mesmo, a gente fica com medo de morrer, cara, sabe?
E aí, tá chegando ao final? Fiquei emocionada. Então, na verdade, a última pergunta era sobre um conselho que você daria para um jovem cristão, mas você já deu tanto conselho. Você quer dar mais um, assim, que venha na sua cabeça agora? Conselho pro jovem, né? Que você gostaria de talvez ter aprendido mais cedo. Conselho pro jovem que você daria. Pro jovem cristão. Pro jovem cristão. Gente, é difícil, né, assim, apontar alguma coisa, mas, sim, a gente que é novo em idade, mas já não é mais tão jovem assim, a gente tende a aconselhar baseado nas nossas experiências de vida, né? Sim. Aquilo que a gente viveu e tal, a gente viu que deu certo, que deu errado. O conselho que eu dou para a juventude de hoje é que se apegue a Deus de uma maneira diferente do que a sociedade coloca hoje, sabe? Eu percebo algumas igrejas, já que a gente está falando num contexto de juventude cristã, eu percebo algumas igrejas que têm incentivado a juventude a viver uma cristandade muito superficial, sabe? Igrejas que tornam a vida do jovem muito pautada em eventos, sabe? Em coisas assim que são palpáveis, mas que são efêmeras, sabe? Eu acho que o conselho que eu deixo para a juventude é muito simples, é pautar as suas vidas cristãs naquilo que não é efêmero, sabe? Naquilo que é real. Então, por isso que eu até dei o conselho do Sermão da Montanha. Se apega ao que Jesus ensinou, sabe? Vive o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis, sabe? Fuja das tradições, sabe? Tem muita igreja hoje em dia matando as suas juventudes por valorizar mais as suas tradições do que propriamente a juventude, sabe? Então, assim, viver a vida cristã sem dogma, sem tradições, viver a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, sabe? Se apegar a isso, fugir desse evangelho de rede social, desse evangelho coach, sabe? Se apegar mais ao ser do que ao ter, isso eu acho que é primordial para a juventude. A gente eu particularmente venho de uma geração de juventude cristã onde se valorizou demais o ter. E o que a gente vê hoje, a consequência disso é uma série de pais orando a Deus pelo retorno dos seus filhos à igreja. Por quê? Porque esses pais se apegaram demais ao futuro dos filhos fora da igreja, né? E aí, baseado nisso, o que meu filho vai ser profissionalmente, os incentivos eram sempre voltados a isso, a profissão que o filho ia ter, o tanto de dinheiro que o filho ia ganhar profissionalmente, e se cultivou pouco na minha geração a vida cristã da juventude, sabe? E as consequências hoje são claras. Infelizmente, da minha geração de jovens aqui da igreja, são poucos os que continuaram. Eu falo isso com a maior dor no coração. Mas aí quando você vai olhar para a vida deles, para a vida familiar deles, a gente percebe essas questões, sabe? De pais que não incentivavam os filhos a vir para a escola bíblica, de pais que não incentivavam os filhos a ter uma vida cristã. Os incentivos eram outros. Então, se serve de conselho, eu deixo para a juventude de hoje cultivar a sua vida cristã dentro da igreja, como eu disse, baseado em tudo que não for efêmero, e sempre tendo no seu coração que é mais importante ser do que ter. E aí me faz lembrar de um livro do Carlinhos Queiroz, queridíssimo pastor Carlinhos Queiroz, que o título é Ser é o Bastante. É um título totalmente escrito baseado no Sermão do Monte, em que nas palavras de Jesus Cristo ele encontra ali a forma de nos explicar do porquê para a nossa vida buscar ser é mais importante do que buscar ter as coisas materiais. Então o conselho que eu dou é esse: focar mais na vida cristã e deixar que seguir o conselho da própria palavra do Senhor, de buscar primeiro o seu reino e a sua justiça e deixar que todas as coisas que nos são necessárias sejam por ele acrescentadas. Sensacional. Inclusive você pode dar esse livro para nós três, né? Não? Eu tenho um lá em casa, aí, mas eu nem sei se tem edição mais dele. Então, mais um motivo aí pra você. É um livro muito antigo. Bom, se encaminhando pro final, a gente quer fazer uma pergunta ao final, muito simples, na verdade. Eu posso fazer essa pergunta ou vocês querem fazer mais alguma coisa? Não, pode fazer. Não, nem sei qual é a pergunta, pode fazer. Não, é do Louvor. Ele já sabe qual que é, né? Sabor de mel. Sabor de mel.
Tem sabor de mel. Pode ser, sabor de mel, qualquer um da Cassiane. Aquele Deus não rejeita a oração é sensacional, gente. Oração é alimento. Uma verdade muito bíblica. É... A gente não devia estar falando isso, né? É o rolê das polêmicas, né? As polêmicas. Do começo não teve muita, né? Não foi tranquilo. Não teve nenhuma, né? Não. Vamos encerrar assim, eu vou responder. Senso comum cristão, check. Foi senso comum cristão. Foi sensacional. Mas pra gente finalizar então, indica um louvor aí pra galera escutar pelos próximos dias. Pode ser internacional. Não, cara, assim, o que não sai da minha playlist, vamos lá. Que a galera conhece, é Resgate. Não, será que o pessoal conhece Resgate? Não sei. Acho que a galera não conhece Resgate, né? Mas vale a pena conhecer, né? Resgate vale muito a pena conhecer, cara. Muito a pena. Isso é uma banda? É uma banda. Tu não conhece Resgate, Bruna? Sério? Acho que não. Pastor Zé Bruno, que foi bispo numa igreja aí. Não quis falar o nome. Tô por fora. Ia ser polêmico de novo. Tô por fora. Não sabe. Então, Pastor Zé Bruno. Procure, então. Pastor Zé Bruno, banda Resgate. Mas qual música? Você tá Deixa eu ver. banda. Cara, tem muita música, mas deixa eu pensar em uma aqui rapidinho. Pense. TikTok. Tem aquela que Depois de que é tudo. legal. Depois de tudo. Depois de tudo é uma música bem legal. Tem uma frase nela que é muito legal. Que frase? Tem um trecho da música que diz: viver cada dia como se eu estivesse às vésperas da sua volta. Uau, agora canta. De jeito nenhum. Aquela acho Vou que Me essa. Lembrar é legal. Vou Me Lembrar é legal. Vou Me Tem muita Lembrar, música do tá. Resgate, mas fica com essa aí, Tem com essa várias. frase. Depois 10 de tudo. para as 6. Nossa. 10 para as 6. Isso daí já é das letra antigas, muito, né? Muito boa. Muito bom. Ouçam Resgate Resgate. muito bom. Ouçam Resgate, saiam desses... Não, para por aqui. Não se aguenta. Se aguente. Corta. Jean. Não, me aguentei, não falei. Tá, agradece. Bom, Jean, a gente queria agradecer a sua presença, o bate-papo. Que é isso, a honra foi minha, gente, de verdade. A ideia, eu sempre repito que a ideia é trazer a ideia de pessoas interessantes, incentivadoras para perto da gente, poder conhecer a história, poder receber conselhos, poder colocar em prática o que a gente recebe aqui, o que a gente conseguir transmitir, e agradecer e poder pedir apoio do pessoal, né? Apoio dos patrocinadores também. Tô brincando. É isso aí, a gente Mas tem que agradecer. descolar mais patrocínio aí, né? Vamos ver. Mas agradecer suas opiniões, o debate aqui e sua presença. Não, muito legal, gente. Eu me senti honrado mesmo com o convite. Se dispôs a participar. Muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa muito legal. Quero incentivá-los a continuar, é um projeto muito legal. A gente viveu isso lá atrás, né? Foi. Saudoso Coreia, Saleiro o Cast. saudoso Saleiro. Ficou na memória junto com o nosso querido Matheus Moreira. Saudade. E, continuem, cara. Isso aqui é muito legal. Eu assisti todos foram muito legais. E tenho certeza que vão vir pessoas muito mais interessantes do que eu aí pela frente para conversar com vocês. E, tragam gente, falem bastante. Isso aqui é importante, isso aqui é um meio de comunicação com a juventude muito bom mesmo. Às vezes a gente comunica aqui, pode comunicar nessa mesa aqui de bate-papo, coisas que a gente não consegue comunicar com a juventude no culto público, por exemplo. Perspectivas, pontos de vista, a forma de comunicação, ela é muito dessa geração, né, o podcast. Então continuem, porque certamente vocês vão ser instrumentos de Deus também nesse projeto do Salt. Amém. Então é isso, obrigada. Agora vamos dar um tchau pra tela, quer dizer, pra câmera. No meio? Produção? Essa aqui? Então vamos lá. 1, 2, 3 e tchau.